Você tem dificuldade de organizar os seus materiais ou mesmo de fazer as suas anotações? Um desafio muito comum enfrentado por muitos concurseiros é lidar, com a famosa papelada, ou seja, apostilas, livros ou folhas soltas, que às vezes parecem se multiplicar. Mas existem algumas dicas que podem nos ajudar a organizar os nossos materiais de uma forma eficaz e, dessa forma, direta ou indiretamente, otimizar os nossos estudos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, bora lá? E aí, como é que você está? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e, junto do Diego, sou um dos fundadores aqui desse canal e do site mentesdeconcurseiro.com. E a gente recebeu recentemente algumas mensagens que giravam em torno da organização do material em si, dos seus materiais de estudo, e algumas outras mensagens que era mais sobre como organizar também esse próprio material, sabe? Como você fazer as suas anotações e tudo mais. Daí, a gente resolveu juntar tudo isso aqui nesse vídeo de hoje, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a organizar os seus materiais de estudo para concursos públicos, beleza? E para te ajudar com isso, eu vou te dar 5 dicas práticas para você organizar os seus materiais impressos. E a primeira dessas dicas é a organização de divisão por assuntos desses materiais. Tenta organizar as suas apostilas, e os seus livros por assuntos. Dessa forma, fica mais fácil você localizar e revisar o conteúdo quando for necessário, né? Essa seria a primeira dica. A segunda dica que eu vou te dar é você usar pastas e organizadores. Tenta utilizar pastas e organizadores para você separar os materiais por disciplina ou por tópicos, Porque isso vai proporcionar uma visão clara do que precisa ser estudado. Além de ficar mais fácil, de você conseguir achar qualquer assunto, nos seus materiais quando você precisar. E a terceira dica seria uma digitalização inteligente. Tenta considerar, às vezes, conforme for, se para você ficar mais fácil, você, às vezes, digitalizar parte do seu material. Então, hoje em dia, a gente tem scanner, a gente tem aplicativos de digitalização que podem transformar, às vezes, pilhas de papel em arquivos organizados, dentro do seu celular, do seu computador ou na nuvem, de uma forma geral. Uma vantagem, inclusive, principalmente em relação à nuvem, da gente fazer isso, seria a gente ter acesso, ao nosso material a qualquer hora e a qualquer lugar, especialmente pelo nosso celular, como eu disse. Beleza. E a quarta dica é a gente ter, às vezes, uma estação de estudos organizada. Tenta criar uma estação de estudos que seja prática e organizada para você. Tenha móveis, por exemplo, como estantes e gaveteiros, para armazenar e acessar facilmente os seus materiais de estudo sem bagunça. Porque dessa forma, você mantém em ordem, os seus materiais. Isso vai otimizar o seu tempo e vai deixar tudo pronto para você mergulhar nos seus estudos quando for necessário. Você ter um local específico, às vezes, para cada tipo de material, pode facilitar a sua rotina e contribuir para um ambiente propício ao seu aprendizado. Porque é aquilo, se tiver tudo organizadinho, como eu sempre falo por aqui, você não vai precisar pensar muito na hora de acessar o seu material, o que vai facilitar os seus estudos, beleza? E a quinta dica aqui que eu vou te dar é: dê adeus ao acúmulo. Evite acumular materiais desnecessários. Então, regularmente, tenta fazer uma revisão do que é útil, do que não é útil, e tenta descartar o que não está mais sendo útil para você. Menos papel significa menos distração para você. Então, não deixa nada por perto, a não ser que seja necessário. Se for alguma coisa que não é mais útil, você só descarta para não ficar ali acumulando, pilha de papel inútil para te atrapalhar, Um ambiente poluído, ele acaba bagunçando a nossa mente também, então não é legal. Então, você, ao adotar essas práticas simples, você vai ter um ambiente de estudo mais organizado e eficiente. Agora, claro, essas dicas elas foram sobre como você pode talvez organizar os seus materiais físicos, Mas ainda há outro tipo de organização
que a gente também pode abordar aqui nesse vídeo, que seria a organização das suas anotações. E como que seria isso? O que seriam a organização das suas anotações? Seria a forma como você organiza os materiais que são produzidos por você. As nossas anotações de aulas, né, elas são como mapas que vão guiar a gente durante a nossa jornada de estudos. Agora, no entanto, muitos concurseiros enfrentam alguns desafios na hora de estruturar, né, essas anotações que a gente tem que fazer. Então, eu vou também te dar algumas dicas nesse sentido, para você, dessa forma, talvez ter alguns insights e criar o seu próprio método aí de organização dos seus materiais, né, das suas anotações. Agora, já vale falar desde já, antes de mais nada, que você sempre deve dar destaque para a diferenciação entre informações-chave e secundárias quando você for fazer as suas anotações. Por enquanto, se você não entendeu, grava isso que eu já vou voltar nisso já já, para você fazer essa diferenciação entre informações-chave e informações secundárias, beleza? Então vamos aqui para alguns pontos que podem te ajudar na hora de você organizar os seus escritos aí, né, suas anotações. E o primeiro ponto que a gente deve se atentar, quando a gente for fazer, quando a gente for produzir o nosso próprio material, seria a estruturação lógica. Então, comece organizando as suas anotações de uma maneira lógica, sabe? De uma maneira que seja lógica para você. Então, utilize títulos, subtítulos, utilize numeração, tudo isso para você criar uma hierarquia clara de informações. Isso vai te ajudar. Então, outra coisa que também ajuda demais, né, na hora de você produzir os seus materiais é usar um código de cores. Então, aplique um código de cores para você destacar diferentes tipos de informações. Isso facilita a identificação rápida de conceitos-chave durante a sua revisão, por exemplo. E outra coisa que facilita uma leitura rápida é você fazer o uso de símbolos e abreviações. Então, tenta desenvolver um conjunto de símbolos e abreviações para você agilizar o seu processo de anotações aí de uma forma geral. Isso economiza tempo e também torna as suas anotações mais concisas. E como eu fiz a questão, né, de frisar para você agora há pouco, eu vou frisar novamente aqui, é o seguinte: dê destaque para informações-chave e descarte tudo o que for secundário. Então, você, ao montar os seus materiais de revisão, né, as suas anotações, sempre foque nas informações-chave. Tente identificar os conceitos fundamentais que são essenciais para o entendimento daquele tópico. E, claro, não tenha medo de descartar informações secundárias, beleza? Você manter as suas anotações enxutas e direcionadas é fundamental para a eficácia dos seus estudos. Então, você, ao implementar essas estratégias, né, as suas anotações elas vão se transformar em ferramentas poderosíssimas, especialmente para as suas revisões, para as revisões dos seus materiais, né, de tempos em tempos. Agora, como eu e o Diego, a gente sempre fala por aqui, a gente tenta sempre te dar um norte, né? A gente nunca tenta fazer nada que seja engessado, a gente sempre tenta dar aqui dicas para você tentar pegar e adaptar ao seu estilo. Por isso, é importante você personalizar o método de estudos para melhorar, para melhor atender, né, na verdade, as suas necessidades. Então, talvez você possa se perguntar se seria possível também você, às vezes, adaptar, né, essas dicas de organização de materiais em si ao seu próprio estilo também. E a resposta para isso é que sim, é possível a personalização também do método de organização dos materiais. Afinal de contas, cada estudante tem seu próprio estilo e é fundamental adaptar as dicas, né, que a gente dá aqui às suas preferências individuais. Então, vamos tentar entender aqui o porquê disso ser tão crucial. E antes de tudo, né, você tem que tentar identificar o seu próprio estilo de aprendizado. Por exemplo, você tem um estilo visual, auditivo ou sinestésico. Sobre isso, né, eu e o Diego, a gente já chegou a fazer um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card. Quando você assistir esse vídeo, você vai conseguir entender melhor qual que é o seu estilo de aprendizado ideal. Isso do seu estilo de aprendizado ideal vai influenciar também na forma como você organiza, né,
as suas informações. Agora, claro, isso não significa que você vai usar somente um método de aprendizado, ou então um estilo de aprendizado. É até o contrário, a gente deve usar todos os estilos possíveis, né? A gente deve se acostumar com todos eles. Mas você vai sempre usar de base aquele estilo que você se identifica mais, né? E você não deve hesitar em adaptar, né, ferramentas de acordo com as suas preferências. Se você prefere anotações manuais, então vá em frente. Se você gosta mais de digitalizar, né, essas informações, então tenta explorar softwares especializados ou então aplicativos que vão te ajudar nisso. Você tem que ser flexível na hora de estruturar os seus estudos. Então, experimente diferentes formas de organizar o seu tempo e também o conteúdo, né, dos seus materiais, até você encontrar aquela forma que se encaixa melhor aí na sua rotina e na sua personalidade. Tenta integrar os seus interesses pessoais também nos seus estudos. Isso não apenas vai tornar a sua experiência mais agradável, mas também vai fortalecer a retenção de informações, além de te ajudar na organização dos seus materiais de estudo em si, porque conforme você for integrando ali seus interesses e tudo mais, você vai começando a pensar em formas de deixar o seu material mais interessante e de uma forma que você consiga reter melhor aquelas informações. Agora, lógico, o método perfeito, né, ele não vai ser encontrado de uma vez só e talvez ele nem exista. Então, eu encorajo você a experimentar, né, todos os métodos e ajustando ele para você constantemente. Às vezes, uma coisa que na fase de vida que você está agora pode funcionar melhor uma forma X, aí depois de um tempo a forma Y vai funcionar melhor. Então, é legal você sempre estar se adaptando, né? E se algo não funciona para você agora, então é aquilo que a gente sempre fala, não hesite em mudar. Porque ao personalizar o seu método de organização, né, você acaba transformando o estudo em uma experiência que é adaptada especialmente para você. A personalização, ela é a chave para um estudo eficaz. Mas, como em qualquer jornada, claro que vão surgir obstáculos e você sentir dificuldade para você fazer tudo isso, especialmente no início da sua jornada, é normal, a gente sempre fala isso aqui. E você deve sempre tentar traçar e explorar estratégias para superar esses desafios. Você, por exemplo, hoje em dia, não se dá bem mais com papel e caneta, você já se acostumou muito com o celular e computador, então, pode ser legal, talvez, você experimentar uma organização virtual, né, dos seus materiais, você digitar os seus resumos, por exemplo. Hoje em dia, como eu falei, a gente tem diversos aplicativos que ajudam a gente com isso. Inclusive, a gente já fez vídeos falando sobre softwares e coisas que podem te ajudar. Então, vale a pena você dar uma procurada aqui no canal depois também. Ou então, talvez, você seja o oposto disso. Você sente que quando você está digitando, você não aprende tanto. Você é um estudante mais clássico, né? Às vezes você gosta mais de sentir o papel. Então, use e abuse do papel e caneta. Não existe uma regra. Enfim, você tem que traçar sempre estratégias para tentar contornar os desafios e superar as suas dificuldades. Tenta se manter sempre flexível e com a capacidade de adaptação sempre em alta, beleza? Bem, por hoje é isso. Eu espero que as dicas de hoje tenham sido valiosas para você. Se você tiver sugestões de temas ou então dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente também, beleza? E também, claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outros concurseiros e se inscrever aqui no nosso canal para você receber mais conteúdos como esse. Combinado? Obrigado e até a próxima!